Os navios mais revolucionários da história. A proa bulbosa. O bulbo é projetado para alterar o fluxo da água ao redor do casco pela criação de ondas, reduzindo a resistência e, como consequência, trazendo um ganho de velocidade e diminuindo o consumo de combustível. O primeiro grande navio de passageiros a usar esse mecanismo foi o navio alemão SS Bremen em 1928. Desde então, o bulbo da proa foi evoluindo. O bulbo serve melhor a embarcações grandes que navegam longas distâncias numa determinada velocidade. A proa do navio gera uma onda, e quando há um bulbo, ele atua formando uma outra ondulação adiante daquela formada pela proa. Quando o cavado da ondulação do bulbo coincide com a crista da onda da proa, elas são parcialmente anuladas, levando a uma redução na resistência de ondas geradas pelo navio. Entretanto, em baixas velocidades o bulbo não será uma vantagem. Nos siga para mais curiosidades. Por que o Brasil não constrói navios? Nós construímos sim. Em 1979 o Brasil era o segundo maior produtor naval do mundo, mas com o abalo na economia mundial nos anos 80 e a abertura do país para o mercado internacional nos anos 90, praticamente extinguiram a indústria naval brasileira. A partir de 2003, uma decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de estimular o seu desenvolvimento, nossa indústria naval começou a se reerguer. Mais tarde, a Transpetro, subsidiária da Petrobras, encomendou a Estaleiros Nacionais 49 navios. Contudo, os escândalos de corrupção no governo fez a indústria naval do Brasil afundar novamente. As companhias passaram a encomendar novos navios no exterior, principalmente na China. Os estaleiros brasileiros empregam hoje cerca de 21,4 mil trabalhadores, distante do auge de 2014, quando eram mais de 82,4 mil empregados. Durante a pandemia em 2020, a Transpetro vendeu metade da sua frota naval e hoje conta com apenas 25 navios. Nos siga para mais curiosidades. Os navios mais revolucionários da história. O propulsor de proa é um dispositivo de empuxo transversal embutido na proa de um navio para torná-lo mais manobrável. Esses propulsores facilitam a atracação, permitindo que o capitão vire para bombordo e estibordo sem auxílio dos motores principais. O primeiro grande navio de passageiros a utilizar esse mecanismo foi o SS Oriana da Orient Line, construído em 1959. Depois de anos de evolução, o Carnival Elevation da Carnival Cruise Line foi o primeiro navio a utilizar um sistema de propulsão azípodo, que resumidamente, são motores que podem girar em torno de um eixo, fazendo com que o navio navegue sem o uso de um leme. O uso em conjunto dos azipods com os propulsores de proa entregam a um navio a manobra de girar 360 graus sem sair do lugar, o que seria impossível de ser feito com motores fixos tradicionais. Navios grandes podem ter vários propulsores de proa e popa. Nos siga para mais curiosidades. Como os navios são lançados? Depois de ser construído em terra firme, o novo navio de passageiros precisa ir para a água de alguma forma. O mais antigo tipo de lançamento é o lançamento de ponta, no qual a embarcação desliza por uma rampa pela popa. Esse método tradicional também foi usado pelo famoso Titanic, porém, esse tipo de lançamento requer muito espaço. Em 1853, o Great Western foi o maior navio do mundo e o primeiro a ser lançado pela lateral. Mais tarde, em 1885, o Ellenbank também foi lançado pela lateral e esse método se tornou muito popular. Em 1986, o Homeric da Home Lines foi o maior navio de cruzeiro do mundo a ser lançado pela lateral. Contudo, navios de cruzeiros, por serem grandes demais, geralmente são construídos dentro de uma doca e posteriormente flutuado. Todos os métodos de lançamento são utilizados hoje em dia. Nos siga para mais curiosidades. Navios mais revolucionários da história. A luz elétrica é fundamental para todos, e nos navios não é diferente. Grandes navios possuem milhares de lâmpadas, contudo, nem sempre os navios tiveram luz elétrica. Na segunda metade do século XIX, lâmpadas incandescentes eram uma perigosa novidade, pois eram propícias a iniciar incêndios. Os navios tinham salões inteiros decorados com madeira e tecidos, que combinados com uma tecnologia ainda desconhecida, poderia ser a receita perfeita para um desastre. Porém, o primeiro navio a arriscar usar luz elétrica foi o SS Berlin da Imo-Line em 1879, mas eram apenas 6 lâmpadas espalhadas pelas salas de caldeiras e sala de máquinas. Um ano depois, o SS Columbia foi construído e sendo apresentado como o primeiro navio a ser iluminado com luz elétrica. Entretanto, apenas alguns salões públicos eram iluminados. No ano seguinte, em 1881, a Cunard Line foi ainda mais além com o SS Sevia, construindo seu maior navio do mundo totalmente iluminado por lâmpadas incandescentes.
Desde então, a luz elétrica foi muito utilizada por todos os grandes navios posteriormente. Entretanto, a energia usada para gerar luz e calor aqueceu o SS L'Atlantique, o SS Paris, entre muitos outros. A eletricidade traz grande beleza para o mundo, mas seus perigos ainda nos rodeiam diariamente. Nos anos 30, a Cunard inovou sua frota, tendo destaque para o RMS Mauretânia, que recebeu uma pintura em branco, típica dos navios de cruzeiros modernos. Mais tarde, a Cunard surpreendeu novamente o público, pintando toda sua frota em verde. A pintura branca não está associada a navios de cruzeiros. Hoje em dia, existem navios de cruzeiros de todas as cores: preto, branco, azul, vermelho, roxo, colorido, e todas as cores são escolhidas pela companhia. Em 2016, durante uma reforma da Queen Mary 2, a Cunard fez uma brincadeira com seus fãs, fazendo um post com a Queen Mary 2 como Green Goddess, sendo esse o apelido para um antigo navio da companhia, o RMS Caronia, que tem sua pintura em verde e marcou o início da nova era da Cunard nos anos 40. Hoje em dia é comum um navio carregar botes para todos os passageiros a bordo, mas nem sempre foi assim. Durante a Era da Vela, a opinião da junta comercial era que todos os navios que navegassem entre a França e a Inglaterra não tivessem barcos para todos a bordo. Na virada do século XX, navios maiores significavam que mais pessoas poderiam viajar, mas as regras de segurança sobre botes salva-vidas permaneciam desatualizadas. De acordo com a legislação britânica da época, quanto maior o navio, menos botes ele precisaria carregar. A necessidade de botes salva-vidas para todos se mostrou clara depois do naufrágio do Titanic em 1912. Depois do desastre, as leis foram rigidamente endurecidas. Contudo, o único navio que não precisou ser modificado foi o RMS Aquitânia da Cunard Line. Os projetos originais já previam botes para todos a bordo, mesmo antes do desastre do Titanic. Hoje em dia, todos os navios possuem botes rígidos e infláveis para 1,5 vezes a capacidade total do navio. Nos siga para mais curiosidades. Navios mais revolucionários da história. Depois de ser lançado em 1936, o Queen Mary era o maior e mais rápido navio de sua época. No entanto, o navio se mostrou terrivelmente instável, e logo nas primeiras viagens ele recebeu corrimão em seus corredores, para os passageiros se apoiarem quando a inclinação do navio fosse grande demais. Contudo, foi apenas em 1957 que o Queen Mary foi o primeiro grande navio equipado com um sistema inovador de estabilizadores para tentar amortecer sua tendência de rolar de um lado para o outro em condições climáticas adversas. Desde então a tecnologia se tornou muito popular. Hoje em dia, praticamente todos os grandes navios utilizam essa tecnologia. Esse par de barbatanas recebe muitos nomes em diferentes lugares, mas no fim sua finalidade é a mesma: diminuir o balanço da embarcação em mar aberto. Nos siga para mais curiosidades. Por que navios são construídos em blocos? A construção naval moderna usa processos de construção modulares. Os engenheiros usam programas de computador para dividir o navio em pequenos pedaços semelhantes a Lego. Cada módulo é pré-montado com cabos, dutos de ar-condicionado e até varandas. Cada grande navio pode ser dividido em até 80 blocos, que depois são unidos e soldados, dando forma à embarcação. Isso significa que diferentes grupos de especialistas podem trabalhar simultaneamente em um navio para reduzir drasticamente o tempo de construção. I name this ship Queen Elizabeth II. May God bless her and all who sail in her. O primeiro navio a usar esse tipo de pilhagem foi o navio da Cunard Queen Elizabeth II em 1969, onde seu casco foi construído no modo tradicional e sua superestrutura foi montada em pequenos blocos. Nos siga para mais curiosidades. Por que navios são divididos ao meio? Com a alta demanda de passageiros, várias linhas de cruzeiros optaram por aumentar a capacidade esticando seus navios atuais. Conhecido como alongamento, o processo de ampliação de um navio de cruzeiro geralmente inclui cortar o navio ao meio e adicionar uma nova seção intermediária, com mais cabines e áreas públicas. Apesar de parecer meio assustador, o processo não torna o navio mais fraco. Navios de cruzeiros modernos são construídos em blocos, o que facilita esse processo no futuro, se necessário. Toda a reforma dura de alguns meses, a até 1 ano e meio. Nos siga para mais curiosidades.
navios mais revolucionários da história. O magrodome é um telhado de vidro deslizante encontrado a bordo de navios de passageiros. Ele pode ser aberto e fechado automaticamente dependendo do clima, e geralmente é posicionado sobre uma piscina para oferecer um ambiente interno ou externo. O primeiro magrodome foi montado a bordo do SS Oceanic da Home Lines em 1965. O objetivo principal do magrodome era proteger a área da piscina. Os magrodomes já foram incluídos em vários navios de cruzeiro modernos, e se tornando uma parte essencial de um grande cruzeiro. Nos siga para mais curiosidades. Por que navios de cruzeiros não são construídos nos Estados Unidos? Você sabia que navios de cruzeiros modernos não são construídos nos Estados Unidos? Independente de ser um mega navio da Royal Caribbean, ou um super iate para a Silver Sea ou qualquer outra coisa entre eles, nenhuma linha de cruzeiro constrói seus navios nos Estados Unidos. Mas por quê? Os navios de cruzeiro são construídos principalmente nos estaleiros da Europa, como o Meyer Werft na Alemanha, Fincantieri na Itália ou Chantiers de l'Atlantique na França. Como você deve ter adivinhado, a principal razão pela qual os navios de cruzeiros não são construídos nos Estados Unidos se resume ao custo. Resumindo, custa muito caro construir um navio de cruzeiro nos Estados Unidos, por alguns motivos. O custo de mão de obra, o custo de material e os regulamentos. Construir qualquer coisa nos Estados Unidos significa mais regulamentações por uma variedade de entidades governamentais durante o processo. Nos siga para mais curiosidades.